Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando este sábado, dia 5 de dezembro de 2020. O Evangelho que iremos refletir hoje está no capítulo 9 de Mateus, versículos 35 e do 10, do 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus tem compaixão daquele povo que estava como que ovelhas sem pastor. E Jesus, ele percebe o cansaço, o abatimento das pessoas que iam com as enfermidades, com as doenças para serem curados por ele. Assim como Jesus teve compaixão daquela multidão, ele também tem compaixão e misericórdia de cada um de nós hoje, que também estamos, com certeza, aflitos, abatidos, muitas vezes desolados pelo peso dos nossos pecados, pelos problemas do nosso dia a dia. Então esse cansaço, ele com certeza, ele invade também a nossa vida, o nosso coração. É muito comum vivermos numa rotina, numa sobrecarga de atividades que nos deixam cansados. Tanto que às vezes nós dormimos e já acordamos cansados de tantas atividades, de tanta coisa que temos para realizar durante o dia. Então, Jesus, ele se compadece daquelas pessoas, daquela multidão, e vai acolher o cansaço, a fragilidade de cada uma delas. Jesus nos convida também a sermos operários da sua messe. Ele diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. Poucos são aqueles que se dispõem a servir a Deus, a servir a igreja. E o interessante é que nós não nos damos conta de que somos corresponsáveis por esta igreja, pela qual nós fazemos parte dela. Nós queremos muito que tenha um padre disponível, um diácono, para batizar os nossos filhos, para realizar os sacramentos na comunidade. Quando morre alguém, nós queremos que tenha a missa de corpo presente, ou que haja a recomendação do corpo. Então nós queremos que existam pessoas disponíveis para isso: o padre, o diácono, o ministro extraordinário da Eucaristia. Mas já pensou que muitas vezes nós não estamos preocupados em também ofertar o nosso trabalho, o nosso servir, ou então preparar os nossos filhos para que eles possam também servir a Deus como pessoas consagradas ao serviço do altar? Por exemplo, todo mundo quer que tenha um padre na cidade, que tenha, o diácono, outros ministros, mas não dispomos os nossos filhos para que ele possa descobrir a sua vocação e talvez entrar no seminário e, consequentemente, ser padre, ser sacerdote. Então, Jesus diz hoje: a messe é grande, mas os operários são poucos. Então, eu quero que tenha pessoas para me servir, mas muitas vezes não quero servir as coisas de Deus, a igreja. Quero apenas receber,
mas não quero ofertar também a minha contribuição, a minha parte, porque a mentalidade que temos no mundo de hoje é somente ser servidos, somente existir pessoas para nos servir, mas não queremos também dar a nossa contrapartida, a nossa colaboração, a nossa contribuição para edificar o reino de Deus aqui na terra. Então pensemos um pouco nisso. A messe é grande, mas os operários são poucos. Aqui em Jucurutu e talvez nas outras paróquias, aonde este vídeo está chegando agora e você está refletindo este Evangelho, existe com certeza muitos trabalhos a serem realizados. E muitas vezes se sobrecarrega nas mesmas pessoas que são ministros da Eucaristia, são agentes da pastoral do dízimo, são agentes de outras pastorais, porque muitas vezes não temos pessoas disponíveis para servir a Deus, para servir a igreja. Então que nós possamos também dispor, sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e nos colocar à disposição de Deus para também ser útil na nossa paróquia, na nossa comunidade. O pouco que nós podemos realizar, com certeza vai fazer uma grande diferença. E o meu servir, o meu trabalho, ele com certeza dará frutos na nossa comunidade. Então pensemos um pouco nisso. A messe é grande, mas os operários são poucos. E Deus te convida, te chama a ser um desses operários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e São Sebastião, padroeiros da nossa comunidade, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso e tenhamos um santo e abençoado final de semana.